sereias magníficas, mas em especial as quimeras entre seres humanos e animais aquáticos são bem íntimas com as histórias mais antigas de nossa civilização. Então hoje eu vou contar tantas histórias até você pegar no sono. E uma das histórias que eu quero contar agora, que é a minha favorita, é de um povo sereia ou sereio muito interessante, que eu aprendi há pouquíssimos dias atrás. É a história do mito do Silk Folk ou Silky, que são mulheres que na verdade têm a sua forma original de focas, isso mesmo, como alguém que tem um bug, outro animal que, venhamos e convenhamos, parece uma foquinha também. Eu fico encantada com esse mito dos silks, que são focas que às vezes querem visitar os seres humanos, e para isso elas tiram a roupa de foca e saem por aí andando, encantando os homens e encantando as mulheres também, porque eles podem ser tanto mulheres quanto os homens, não é mesmo? E uma coisa bem interessante sobre os silkies é que eles jamais podem perder a sua roupa de foca. Se eles perderem a roupa de foca, não poderão mais voltar ao mundo subaquático. Então dizem, né, reza a lenda, que os homens, quando se apaixonavam pelas mulheres foca, eles iam atrás tentar achar onde elas enterraram a roupa de foca para queimá-las e assim não terem os seus corações partidos quando elas voltam ao mundo subaquático. Enfim, são tantos contos, são tantas histórias, é tanta mitologia ao redor do peixe humano ou do humano peixe, que se eu ficar aqui contando, nós iremos ficar a noite inteira. Um fato interessante sobre a titia aqui é que um dos trabalhos de escola que eu mais me lembro foi uma cartolina que a gente tinha que fazer ilustrando um dos mitos do folclore brasileiro. E o mito que eu peguei foi o mito da Yara. Então eu lembro colando feijão na cauda da Yara para tentar fazer as escamas. Eu acho que as sereias estão por aqui em todos os países, em todas as culturas, em todas as vidas. Afinal, quem nunca tomou um copo de Starbucks e não percebeu que o símbolo do Starbucks é uma sereia também? Então, meus amores, eu espero que esse vídeo de hoje seja como um canto de sereia, encantando você e fazendo com que você durma um sono muito profundo. Por favor, não esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos relaxantes de curiosidade e de ASMR. E também não esqueça de dar o seu joinha e comentar aqui embaixo qual sereia é a sua favorita. E se você conhece alguma lenda que não foi compartilhada aqui nesse vídeo de hoje, tá bom? Então, relaxa, relaxa, relaxa e vem comigo aprender sobre esses seres tão encantadores. Séculos atrás, acreditava-se que misteriosas serpentes marinhas e sereias
versão marinha das lendas das quimeras, seres meio humanos e meio animais que capturaram a imaginação humana por eras. Uma fonte, o Arabian Nights, descreveu as sereias como tendo rostos de lua e cabelos como os de uma mulher, mas suas mãos e pés estavam em suas barrigas e tinham caudas como peixes. Charles J. S. Thompson, ex-curador do Royal College of Surgeons of England, observa em seu livro The Mystery and Lore of Monsters que as tradições sobre criaturas meio humanas e meio peixes existem há milhares e milhares de anos, e encontramos uma das mais antigas nas descrições e mitologias da divindade babilônica Hera, ou também chamada Oanis, o deus peixe. A mitologia grega contém histórias do deus Tritão, um mensageiro dos mares, e várias religiões modernas, incluindo o hinduísmo e o candomblé, uma crença afro-brasileira, adoram deusas sereias até hoje. Uma das primeiras representações de uma sereia veio da mitologia síria. A Tarquis, também conhecida como Derceto, ou a deusa dos sírios, era metade mulher e metade peixe, sendo uma das principais divindades da antiga cidade de Hierápolis Pambice, na Síria. No entanto, muitas pessoas talvez estejam mais familiarizadas com a versão da Disney de A Pequena Sereia, uma versão um tanto higienizada de um dos contos de fadas de Hans Christian Andersen, publicado pela primeira vez em 1837. Em algumas lendas da Escócia e do país de Gales, as sereias fizeram amizade e até se casaram com humanos. Mary Lau, em seu livro Seduction and the Secret Power of Women, observa que nas ilhas Shetland as sereias são mulheres incrivelmente belas que vivem no fundo do mar, e sua aparência híbrida é temporária e é o resultado conseguido através de vestir a pele de um peixe. Elas, quando vêm ao solo, têm que ter bastante cuidado
elas eram frequentemente associadas ao infortúnio e à morte, atraindo marinheiros errantes para fora do curso e até para baixos rochosos, de acordo com a Universidade Estadual de Ohio. Embora não sejam tão conhecidos quanto suas contrapartes femininas, os tritões têm uma reputação igualmente feroz para convocar tempestades, afundar navios e afogar marinheiros. Fala-se em um grupo especialmente temido, os Homens Azuis de Mint, que moram nas ébrias exteriores na costa da Escócia, de acordo com o The Scotsman. Eles se parecem com os homens comuns, pelo menos da cintura para cima, com exceção de sua pele tingida de azul e barbas grisalhas. A lenda local afirma que antes de sitiar o navio, os Homens Azuis muitas vezes desafiam seu capitão para uma competição de rimas. Se o capitão for rápido o suficiente na sagacidade e ágil o suficiente na língua, ele pode derrotar os Homens Azuis e salvar seus marinheiros de um túmulo aquático. As lendas japonesas têm uma versão dos tritões chamada Kappa. Diz que eles residem em lagos, costas e os rios japoneses. Esses espíritos da água são do tamanho de crianças e parecem mais animais do que humanos, com rostos de símios e cascos de tartaruga nas costas. De acordo com a Enciclopédia Britânica, os Homens Azuis, assim como os Kappas, às vezes interagem com os humanos, e os Kappas os desafiam para jogos de habilidade, em que a pena por perder é a morte. Dizem que os Kappas têm apetite por crianças e por aqueles tolos o suficientes para nadar sozinhos em lugares remotos. E também que eles, os Kappas, valorizam especialmente pepinos frescos. Em toda a África Ocidental, do Sul e Central, o mítico espírito da água chamado Mami Wata, que significa Mãe das Águas, já foi adorado por sua capacidade de conceder beleza, saúde e sabedoria aos seus seguidores. De acordo com o Royal Museums of Greenwich, Mami Wata é muitas vezes retratada como uma sereia ou como uma encantadora de serpentes. No entanto, sua aparência foi influenciada por apresentações de outras deusas das águas africanas, bem como as sereias europeias e deuses e deusas hindus. Na região amazônica existe
existe a lenda do boto cor-de-rosa, que se transforma em um homem muito bonito e conquistador, que parte à procura de mulheres para seduzi-las. Existem diferentes versões da lenda, sendo que algumas falam que ele se transforma durante qualquer festa nas comunidades ribeirinhas, e outras que a transformação só acontece na lua cheia do mês de junho, durante as festividades de Santo Antônio, São João e São Pedro. O boto, como mencionado, transforma-se em um homem muito bonito, com boa conversa e galanteador. Durante a transformação, ele passa a usar roupas e sapatos brancos, além de um chapéu que tampa o topo de sua cabeça. Esse chapéu seria um disfarce, pois a transformação não é completa. No topo da cabeça ainda estariam as narinas de boto. A realidade das sereias foi assumida durante os tempos medievais, quando foram retratadas com naturalidade, ao lado de animais aquáticos conhecidos como as baleias. Centenas de anos atrás, marinheiros e moradores de cidades costeiras ao redor do mundo contaram que encontraram-se com as donzelas do mar. Uma história que remonta a 1600 afirma que uma sereia havia entrado na Holanda através de um dique e foi ferida no processo. Ela foi levada para um lago próximo e logo recuperou a saúde. Ela acabou se tornando uma cidadã produtiva, aprendendo a falar holandês, realizando tarefas domésticas e eventualmente se converteu ao catolicismo, de acordo com The Flying Dutchman and Other Folklores from the Netherlands, do autor Theo Midder. Outro encontro de sereia, uma vez oferecido como história verdadeira, é descrito em Incredible Mysteries and Legends of the Sea, do autor Edward Snow. Um capitão do mar na costa de Newfoundland descreveu seu encontro em 1614. O capitão John Smith, da famosa Jamestown, viu uma sereia nadando com toda a graça possível. Ele a imaginou como tendo olhos grandes, um nariz fino, que era um pouco curto, e orelhas bem formadas, que eram bastante longas. Na verdade, Smith ficou tão encantado com essa linda mulher que começou a experimentar os primeiros efeitos do amor ao olhar para ela, antes de perceber repentinamente e certamente profundamente decepcionante que ela era um peixe do mundo, da cintura para baixo. O pintor surrealista René Magritte retratou uma espécie de sereia invertida em sua pintura de 1949, A Invenção
o interesse do público nas criaturas. O grande showman P.T. Barnum exibiu The Fiji Mermaid na década de 1840 e se tornou uma de suas atrações mais populares. Aqueles que pagavam 50 centavos esperavam ver uma beldade de membros longos e de rabo de peixe penteando seus cabelos, mas infelizmente ficaram decepcionados. Em vez disso, viram um grotesco cadáver falso de alguns metros de comprimento. Tinha o torso, a cabeça e os membros de um macaco e a parte inferior de um peixe. Para os olhos modernos, a farsa era óbvia, mas enganou e intrigou muitas pessoas na época. O conceito de humanos aquáticos foi levado a sério em 1960, quando o biólogo britânico Sir Alister Hardy propôs uma nova teoria para explicar algumas das anomalias da evolução humana. Nossa falta de pelos, cérebros grandes e gordura subcutânea, qualidades observadas em mamíferos marinhos, são apenas algumas das características que levaram Hardy a propor que os humanos descendem não de macacos que vivem nas savanas, mas de ambientes mais marinhos. Hardy e os defensores de sua teoria do macaco aquático sugerem que os humanos foram para a água para encontrar comida em vez de terra e eventualmente evoluíram para viver na água. Por isso, muitos usaram essa teoria para perpetuar a ideia da existência de sereias. De acordo com The Ohio State University, a teoria de Hardy permanece amplamente controversa e carente de evidências. A maioria das evidências arqueológicas apoia que a evolução humana ocorreu na terra e não na água, mas poderia haver uma base científica para a história das sereias. Alguns pesquisadores acreditam que avistamentos de animais oceânicos do tamanho de um ser humano, como os peixe-bois e dudongos, podem ter inspirado as lendas tritônicas. Esses animais têm uma cauda plana, semelhante a uma sereia, e duas nadadeiras que se assemelham a braços grossos. Eles não se parecem exatamente com uma sereia ou um tritão típico, é claro, mas muitos avistamentos foram a uma certa distância e sendo principalmente submerso em água e ondas, apenas partes dos seus corpos seriam visíveis. Identificar animais na água é inerentemente problemático, uma vez que as testemunhas oculares, por definição, estão vendo apenas uma pequena parte da criatura. Quando você adiciona o fator de pouca luz ao pôr do sol e as distâncias envolvidas, identificar positivamente até mesmo a criatura conhecida pode ser muito difícil. Um vislumbre de cabeça, braço ou cauda, pouco antes de mergulhar
sob as ondas pode ter gerado alguns desses relatos de sereias. Relatos de sereias modernas são muito raros, mas ocorrem. Por exemplo, uma reportagem em 2009 afirmava que uma sereia havia sido avistada na costa de Israel, na cidade de Kiryat Yam. Ela ou ele realizou alguns truques para os espectadores pouco antes do pôr do sol. Depois desapareceu durante a noite. Uma das primeiras pessoas a ver a sereia, Shlomo Cohen, disse: "Eu estava com amigos quando de repente vimos uma mulher deitada na areia de um jeito estranho. No começo eu pensei que ela era apenas mais uma banhista, mas quando nos aproximamos, ela pulou na água e desapareceu. Estávamos todos em choque porque vimos que ela tinha um rabo de peixe." O Conselho de Turismo da cidade ficou encantado com a fama recém-descoberta e ofereceu a recompensa de $1 bilhão para a primeira pessoa a fotografar a criatura. Infelizmente, os relatórios desapareceram tão rapidamente quanto surgiram, e ninguém reivindicou a recompensa. Em 2012, um especial do Animal Planet chamado Mermaids: The Body Found renovou o interesse pelas sereias. Apresentava a história de cientistas encontrando provas de sereias reais nos oceanos. Era uma ficção, mas apresentada em formato de documentário falso que parecia ser realista. O show foi tão convincente que a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos recebeu perguntas suficientes após o especial da TV para emitir uma declaração oficial negando a existência de sereias. Dizem que no templo em Fukuoka, no Japão, existem os restos mortais de uma sereia que apareceu na praia em 1222. De acordo com o Smithsonian, seus ossos foram preservados a mando de um padre que acreditava que a criatura tinha vindo do lendário palácio de um deus dragão no fundo do oceano. Por quase 800 anos, os ossos foram exibidos e a água usada para embeber os ossos foi tida como remédio e até mesmo como algo que prevenia doenças. Apenas alguns dos ossos permanecem e, como não foram testados cientificamente, sua verdadeira natureza permanece desconhecida. As sereias podem ser antigas, mas ainda estão conosco em muitas formas. Suas imagens podem ser encontradas ao nosso redor em filmes, livros, desenhos da Disney e até mesmo no copinho do Starbucks. E talvez até escondidas nas ondas do mar, se olharmos bem de perto. Então, meus amores, eu espero que todos vocês agora estejam dormindo tranquilamente e prontos para sonhar com aventuras
nas ondas do mar com as sereias mais belas que a sua fantasia possa conceber. Mas para aqueles que ainda estão acordados, comente aqui embaixo o que você acha das sereias. Será que em algum momento no passado elas existiram ou são apenas frutos da vívida imaginação dos seres humanos? Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu joinha e deixar um comentário aqui embaixo, escrevendo qualquer coisa, porque todo comentário é um símbolo de carinho. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Boa noite.